Olá, pessoal! Agora vamos para a terceira e última de nossas aulas. Laboratório de Física 16. Novamente, vocês vão criar aquela pasta, só que agora ela vai chamar relatório. Terceira semana. O que a gente vai fazer na terceira semana? Escrever um relatório em formato de artigo científico sobre o experimento que foi feito, escolhendo o experimento que obteve o valor mais próximo da aceleração da gravidade esperada. Vocês fizeram 3 experimentos ou 4, cada elemento do grupo fez um experimento. Veja qual elemento do grupo que obteve o valor da aceleração da gravidade mais próximo do esperado, e é esse que vocês vão colocar no relatório. Cada elemento do grupo com 3 elementos, de grupos com 3 elementos, escreve 1/3 do relatório. De grupos com 4 elementos, escreve 1/4 do relatório. Portanto, é um relatório para o grupo todo e vocês se dividem quem faz o quê. Enviar esse relatório para mim, no meu e-mail. O prazo de envio, 21 de setembro de 2020. Como é que é essa confecção? O que vai ter nesse relatório, nesse artigo científico? Título, resumo, palavras-chave, abstract e keywords. Orientação para a construção do artigo científico. O que é um artigo científico ou relato de pesquisa? Um artigo é a apresentação sintética de um estudo realizado com o objetivo de apresentar e discutir seus resultados a respeito de uma questão. Aceleração da gravidade. É o principal instrumento de avaliação da qualidade da pesquisa e do pesquisador. Ele deve ter uma escrita clara e sucinta para ser citado e citar suas referências, citas, em seu campo de referências. Toda a teoria do artigo tem que estar aqui, o tratamento de erros e incertezas, teorias usadas no tracker. O artigo deve conter a dúvida investigada, aceleração da gravidade. Todos os referenciais teóricos para a pesquisa, quando vocês escolheram qual experimento que vocês iam fazer para fazer o cálculo da aceleração da gravidade, todo o material utilizado, qual a metodologia que foi utilizada para chegar aos resultados, as conclusões. Para definir o título, definir um título que diga com poucas palavras tudo o que foi feito e quais ferramentas computacionais foram usadas. Em princípio, tracker, mas se vocês usarem mais alguma, coloque. O resumo. O resumo deve apresentar uma introdução, objetivo, método, resultado e conclusão. Tudo isso resumido. Ele deve ser redigido de tal forma que se possa dispensar a consulta ao documento original. Normalmente se escreve o resumo por último. Caso vocês queiram mais alguns exemplos, aqui tem um site como escrever o resumo de um artigo. O resumo, uma descrição completa e concisa dos componentes chaves da metodologia do experimento e dos resultados importantes da pesquisa, inclusive o que vocês fizeram com as ferramentas computacionais, o tracker em princípio. Vamos fazer um resumo com, no mínimo, 150, no máximo 300 palavras. O corpo do texto, claro, original, objetivo e fundamentado. Clareza, exposição das ideias na ordem direta, precisão, uso de expressões com sentido correto, objetivo, comunicação direta e simples com lógica e continuidade das ideias. Evite. Neologismo, plotar um gráfico. Não, isso está errado. Repetições, o estudo visa estudar. Não escrevam isso. Redundâncias e pleonasmos. Almirante da Marinha. Conclusões finais. Eufemismo, inclusão de pessoas de inteligência limitada. Burros. Nada disso, não escreve nada disso. Superlativos diminutivos, não escreva. Generalizações, nem pensar. Gerundismo, não escrevam, evitem tudo isso. Tautologismo,
evite, evite, evite. Orientações para a escolha das palavras-chave. São palavras que representam o conteúdo do seu artigo, facilitam a recuperação do seu trabalho e dão visibilidade. Quantas são necessárias? Depende, verifique com o autor. Nesse caso, nós vamos fazer 5 palavras-chave. Palavras-chave. Escolha conceitos representativos do seu trabalho. Abstract é a tradução para o inglês do resumo e keywords é a tradução para o inglês das palavras-chave. Palavras estrangeiras, lembre-se que, e isso é bem importante, palavras estrangeiras devem estar escritas em itálico, assim como iniciais de palavras estrangeiras, como LED, LDR, USB. A primeira vez que escrever uma abreviação, escreva por intenso. Qualquer abreviação, todas as abreviações. Mas todo mundo sabe o que é USB, mas escreve e traduza. Nas vezes seguintes, basta a abreviação. E se for em outra língua, traduza ou explique o que é. Os verbos não devem ser conjugados na primeira pessoa. Você não está escrevendo um livro, você está escrevendo um artigo científico. Deve ser impessoal. Introdução teórica. A gente já viu isso aqui, porque já escreveram a introdução teórica. Mas lembre-se, o tempo dos verbos deve ser no passado, pois o experimento já foi feito e está sendo relatado como foi feito. Numerar todas as equações que usar, com um número entre parênteses, e ao mencioná-las no texto, basta colocar seu número entre parênteses. À direita da equação, não é necessário escrever equação ou que ponto entre parênteses. Não, basta escrever o número da equação entre parênteses. Basta. Escrever o que cada um dos elementos da equação significa, mesmo que você já tenha uma figura onde eles estão e já tenha escrito na legenda da figura. Mais estético do que colocar as variáveis de uma equação entre aspas é colocá-las parecida com o que está escrito na equação. Por exemplo, escreva-as em itálico. Assim, entre lá no equações, e aí vai lá no Math Type, e aqui está como escrever a equação. Olha um exemplo. Aqui está a equação, está o número dela, e embaixo tudo o que cada um dos elementos da equação significam, em que Q é a massa da bola de vidro, G a aceleração da gravidade, H a altura do ponto onde o objeto foi solto no plano inclinado, I o momento de inércia e W a velocidade angular final. Ok? Essa é a forma mais correta de se apresentar uma equação. Exemplo de figura, a legenda tem que ter tudo que a figura está mostrando. O número da figura, representação do movimento de um corpo ao longo do plano inclinado, com angulação θ, apresentando velocidade no ponto final igual a VF, ok? Lembre-se, numerar todas as figuras, escrever em suas legendas o que elas mostram e o que cada elemento nelas mostrado representam, mesmo que esses elementos já tenham sido representados no texto do relatório. Lembre-se de mencionar a figura no texto do relatório. Não basta ficar colocando um mundo de figura no relatório sem mencioná-las no texto. Uma boa técnica para deixar as legendas de fotos completas é numerar ou colocar letras em tudo que a foto mostra e na legenda descrever cada número o que é. A primeira vez que se referir a uma ferramenta computacional, escrever resumidamente o que é e o que faz e uma referência bibliográfica para mais informações. Essa aqui é uma figura bem legendada. Essas letras todas têm algum significado. A é a placa do Arduino, B é o protoboard, enfim. Assim é que se coloca uma figura no relatório. Descrição dos materiais e equipamentos utilizados, descrições das ferramentas computacionais e seus programas de computação, descrição do método instrumental. Metodologia. O objetivo dessa seção é fornecer informações suficientes para que se possa replicar o estudo ou validar os resultados obtidos.
Você vai informar aos leitores como o estudo foi realizado, quais os recursos necessários, métodos, técnicas, etc., e como foram utilizados e por quê. Todos os detalhes aqui são muito bem-vindos. Estrutura: descrição clara e objetiva dos procedimentos metodológicos de coleta de informações, descrição dos dispositivos e modelos de análise e de estruturas analíticas, limites do estudo, qualitativo ou quantitativo. O que são você tem que descrever as ferramentas computacionais. O que são essas ferramentas, o que elas fazem, como e para que vocês as usaram, como vocês colocaram os dados para elas funcionarem. Lembre-se, escreva a lista do material usado com todas as suas características, tal como dimensões, peso, utilidade. A palavra plotar não existe na língua portuguesa, portanto, não deve ser usada em um relatório escrito nessa língua. O verbo to plot, em inglês, não significa fazer ou desenhar um gráfico. Atenção, essas palavras são extremamente inúteis, não servem a nada. Menor, maior, ligeiramente, pouco, pequena, grande, razoavelmente, não significam nada. Muito pouco, aproximou-se bem, quase, perceptível, forte correlação. Não. Tem que colocar o valor que você obteve. E através do valor que você obteve e o valor experimentado, a gente chega à conclusão se é maior, se é menor. Fica claro na hora que você coloca o valor, fica claríssimo. Se o teu valor obtido é maior ou menor ou igual ao valor esperado. Essas palavras todas são todas inúteis, não escrevam. Visto que o relatório está sendo escrito em português, os números decimais têm que ser escritos com vírgula ao invés de ponto. A palavra software é um substantivo incontável, portanto, não tem plural. Se quiserem usar plural, usem a palavra em português. A tradução. É muito importante ler o artigo com muita atenção antes de mandar para mim. Leiam todas essas indicações aqui dessa aula, aí leem o artigo e depois mandam para mim. Melhor ainda, cada um dos elementos do grupo deve lê-lo, assim diminui a possibilidade de erros. Escrever todos os dados entre parênteses com suas incertezas e unidade. Não há necessidade de localizar abaixo, acima, a seguir as equações, figuras ou tabelas. Basta mencioná-la pelos respectivos números. As legendas, tanto das figuras como das tabelas, devem terminar com ponto final. G é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração da gravidade, não gravidade. Não basta escrever sabe-se ou sabendo ou qualquer coisa nesse sentido e escrever a fórmula que supostamente é sabida. Não. É necessário escrever a referência bibliográfica entre parênteses e o ano de publicação, onde essa fórmula sabida foi tirada. Mesmo as fórmulas que vocês já super sabem, façam do mesmo jeito. Visto que o idioma do relatório é português, a abreviação seno é SEN. Quando mencionarem uma medida, coloquem o valor de sua incerteza, ao invés de escrever em torno de ou aproximadamente. Quando usar uma palavra estrangeira que não for muito conhecida como software, hardware, traduza ou explique o que ela significa. Resultados, discussão, comparações com a teoria, conclusões e suas análises. Referências bibliográficas. A gente já falou um pouquinho de resultados de discussão, então vamos lá. A estrutura das considerações finais. Esse item faz uma síntese dos principais resultados, retoma as hipóteses de trabalho e seus testes e responde à questão enunciada na introdução. Novos problemas de pesquisa podem ser apontados na crítica aos limites do estudo e uma autoavaliação da investigação é bem-vinda. Conclusão. A conclusão mais efetiva é aquela que sumariza os principais pontos do seu artigo, sem repetir o que já foi escrito antes. Lembre-se de nunca introduzir qualquer informação nova na sua conclusão.
Conclusão. Os resultados devem ser discutidos e comentados na parte anterior do relatório, mas geralmente existe essa parte final na qual deve-se discutir a experiência como um todo. As conclusões geralmente incluem a discussão dos seguintes pontos: acordo entre resultados obtidos na experiência e valores teóricos ou valores experimentais obtidos de outras fontes. Crítica do método de medição e do equipamento utilizado. Sugestões e comentários sobre a experiência. Por exemplo, vocês vão escolher entre os elementos do grupo qual o valor da aceleração da gravidade que vocês obtiveram que está mais perto do esperado. Analisem, por que será que um teve um resultado diferente do outro? Cada elemento, um elemento do grupo teve um resultado diferente do outro, o maior, o menor, enfim. Façam esse comentário na conclusão. Finalmente, não se esqueçam de completar as referências bibliográficas dentro das normas do periódico, e os agradecimentos pessoais e a localização das fontes documentais. Por exemplo, aqui tem um exemplo de referências bibliográficas. Construção dos agradecimentos por colaboração técnica, por apoio financeiro, enfim, agradecimentos. Lembre-se, numere todas as tabelas e diga o que as colunas ou linhas representam. Mencione-as no texto do relatório. Os livros, artigos, pesquisa na internet devem ser listadas na referência bibliográfica e têm que ser usadas no texto do relatório, e indicados, entre parênteses, referência, ano de publicação, onde foram usados. A legenda da figura e da tabela são escritas acima das mesmas. Visto que o idioma do relatório é português, as figuras, equações e tabelas têm que usar esse idioma. Não basta escrever uma lista de referências bibliográficas no final do relatório. É necessário mencionar as referências no texto. É importante descrever todos os programas usados. Isso valoriza o relatório. Quando mostrar a tela do tracker, escrever o que cada tela mostrar. Melhor ainda, separar a tela em uma figura diferente para mostrar mais detalhes. Figura 1. Tela do tracker com montagem instrumental, onde os pontos laranja são, os pontos rosa são, enfim, detalhes. Figura 2. Tela com os gráficos do tracker, sendo que o de cima é e o de baixo é, o eixo Y tem tal unidade, o eixo X tem tal unidade. Descreva. A legenda tem que conter tudo o que o gráfico mostra. Lembre-se, quando comparar os dados do tracker com matemática, ou Arduino, ou qualquer outra comparação que vocês fizerem, sobreponha os gráficos e escreva na legenda que gráfico é o quê. O que o eixo dos Y tem, o que o eixo do X tem, o que o gráfico. Legenda completa. Ok, a terceira semana tem peso 3 e os itens que vão ser avaliados são os seguintes: o resumo 10%, introdução teórica 10%, descrição do método instrumental 10%, descrição dos materiais e equipamentos utilizados 10%, resultados, aquisição de dados, tabelas e gráficos 15%, simulações, que aqui entra o tracker 15%, discussão dos resultados 10%, comparação dos resultados teóricos com experimentais 10%, conclusões 10%. Novamente, mande-me um e-mail caso vocês queiram conversar comigo. É isso aí, pessoal.